Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje? Vamos começar o nosso devocional e Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Queridos, a nossa vida ela é resultado das nossas decisões e das nossas escolhas. A nossa vida é resultado disso. A nossa vida é resultado daquilo que escolhemos durante a nossa caminhada. A nossa vida é resultado daquilo que decidimos na nossa jornada. Entenda uma coisa: a decisão, a escolha, e as escolhas que fazemos na nossa vida, elas são um plantio. Tudo aquilo que você escolhe, tudo aquilo que você decide, é uma semente que você está plantando. Por que eu estou falando isso? Porque uma semente, quando ela é plantada, ela vai gerar uma colheita. Ela vai gerar um resultado. E as nossas decisões que fazemos ao longo da vida, as escolhas que fazemos durante a nossa jornada de vida, elas vão gerar uma colheita. Entenda que o que você está vivendo hoje é fruto de escolhas que você fez no passado. Bom dia, Cláudia, bom dia, Juninho, bom dia a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos, queridos, Deus os abençoe. Entenda que o que você está vivendo hoje, exatamente o que você está vivendo, foram decisões e escolhas que vocês fizeram, que nós fizemos. Agora, quando estamos em Deus, quando começamos a viver em Deus, quando deixamos Deus fazer parte da nossa vida, as nossas escolhas e decisões, elas começam a ser baseadas nele. Porque começamos a entender que é por ele que vivemos. É por ele que nos movemos. É por ele que nós existimos. E quando isso acontece, quando entendemos isso, nosso plantio começa a ser um plantio mais saudável. E, consequentemente, a nossa colheita será uma colheita mais saudável. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida é baseada nas escolhas e nas decisões que tomamos. Agora, eu quero falar hoje sobre uma das decisões mais importantes, uma das mais importantes da minha vida e da sua vida. Sabe por quê? Porque todas as escolhas que fazemos, elas podem gerar resultados momentâneos, elas podem gerar consequências momentâneas, mas também existem escolhas na vida que elas vão gerar consequências eternas. Consequências eternas. E hoje eu quero falar sobre uma das decisões importantes que eu e você temos que ter na vida. Eu estou querendo falar da decisão de confiar em Deus. Sabia que confiar é uma decisão? Confiar, acreditar, é uma decisão pessoal. Eu não posso confiar em Deus por você. Você não pode confiar em Deus por mim. Não. Confiar em Deus é uma atitude de descanso. Grave isso. Confiar em Deus é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão de descanso.
E hoje eu quero falar sobre esse tema. Confie no seu Pai. Confie no seu Pai. Confie naquele que te fez, confie naquele que te gerou, confie naquele que te ama profundamente, que é um soberano, que é rei, que é Senhor, que é Deus e que é Pai. Confie no seu Pai. Isso é uma decisão. Quando você decide viver a jornada da vida confiando no seu Pai, isso faz toda a diferença. E isso gera consequências eternas. Confiar é uma decisão. Confiar é uma escolha. Sabe, queridos, a gente atende pessoas durante o dia, durante a semana, e cada uma delas tem as suas questões, tem as suas demandas, tem os seus desafios, como eu também tenho. Cada um tem os seus gigantes para enfrentar. Mas entenda uma coisa: por mais que você aconselhe, por mais que você dê uma direção segundo a palavra, a questão de confiar, a questão de acreditar e a questão de mudar a vida baseada nessa confiança, mudar a situação baseada nessa confiança em Deus, isso pela pessoa eu não posso fazer. Quando a pessoa sai do atendimento, quando a pessoa sai do aconselhamento, ela vai ter que decidir o que ela vai fazer com aquelas informações que ela obteve. Quando você diz para a pessoa, confia em Deus, confia de que Deus está trabalhando, confia de que Deus está agindo, confia de que Deus te ama e está querendo o melhor para você. Agora, o fato dela confiar ou não vai depender dela, vai depender da pessoa. Por isso, nunca esqueça, confiar em Deus é uma decisão pessoal, individual. Não tem como eu confiar por você. Não tem. E eu quero começar esse devocional com vocês lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 em diante. Preste atenção nesse versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 em diante. Preste atenção. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou: não temas, pois eu resgatei e eu chamei pelo nome, você é meu. Quando atravessar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar pelo fogo, ele não queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Pois eu, o Senhor, olha o que ele está dizendo, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-los e Etiópia e Sebá como troca de vocês. Agora preste atenção nisso que Deus vai dizer nesta manhã para você, para mim. Você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei em seu lugar as nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Olha o que Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você. Eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir, eles não vão te afogar. Quando você andar pelo fogo, fique tranquilo, porque ele não vai queimar. As chamas não o deixarão em brasa. E ele continua dizendo, visto que você é precioso, preciosa para mim, não tenha medo, pois eu estou com você. Sabe? Em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco, porque é Ele que nos chamou pelo nome para viver a vida que estamos vivendo. Confie no Senhor plenamente. Se entregue ao Senhor plenamente. Sabe, queridos, confiar em Deus, confiar no nosso Pai, em dias de incertezas, aflições, lutas, nos ajudam a superá-las e nos ajudam a vencer todos os dias. Sabe, existem benefícios para aquele que confia. Existe uma grande colheita para aqueles que escolhem semear a confiança, semear a entrega. Por isso que eu disse no início do devocional, confiar é descansar. Você só tem duas opções, ou confiar ou não confiar. Não existe uma terceira. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu vivo como um homem de fé, como uma mulher de fé, ou eu vivo como um homem incrédulo, ou uma mulher incrédula. Não tem outra opção. É uma escolha, é uma decisão. Agora entenda uma coisa, se confiarmos em Deus, Ele continua sendo Deus. Se não confiarmos em Deus, Ele continua sendo Deus. Quando Ele conversou com Moisés ali naquela sarça ardente, Ele disse, eu sou. Ele é, independente da nossa fé ou da nossa incredulidade, a falta da fé. Ele continua sendo Deus. Então cabe a nós a fazer essa escolha. Cabe a nós a escolher confiar ou não confiar. Se a gente for parar para pensar, é simples assim. Ou eu confio ou eu não confio. Agora, a partir do momento que eu decido confiar em Deus, eu começo a submeter a minha vida, as minhas ações, as minhas escolhas, eu começo a submeter tudo isso ao senhorio de Cristo. Ao senhorio de Cristo. E eu começo a caminhar nessa verdade de confiança que eu depositei no Senhor. Confiar no Senhor é entregar a minha vida completamente aos seus cuidados. O que Deus mais deseja é que a nossa vida esteja nele. Sabe, eu já falei isso algumas vezes, inclusive numa pregação minha uma vez. Todo ser humano, ele precisa de um caminho para caminhar. Todo ser humano, ele tem essa necessidade, ele precisa de um caminho para caminhar. Todo ser humano, ele precisa de uma jornada para seguir. Todo ser humano, ele precisa de uma verdade para acreditar. Isso é latente no desejo humano.
Por isso que a gente vê pessoas acreditando em outras coisas, porque existe uma necessidade de alma, de espírito, de acreditar em alguma coisa, em alguma verdade. Existe uma outra necessidade humana, que é a necessidade de viver, precisa de uma vida para viver. E quando tomamos a decisão de escolher confiar em Deus, porque isso é uma decisão, confiar em Deus é uma escolha, confiar em Deus é uma decisão que eu não posso fazer por você e ninguém pode fazer por você. Você precisa decidir na sua vida a confiar no seu Pai, a confiar em Deus, a confiar naquele que é Criador dos céus e da terra, confiar naquele que é soberano, confiar naquele que jamais perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Confiar é questão de escolha, de decisão. E como eu falei, o homem tem essa necessidade de um caminho para percorrer, uma jornada de vida, porque nascemos para viver. Precisamos de uma verdade para acreditar, porque a gente precisa se apegar a alguma coisa. Isso é um desejo da alma, um desejo do espírito. Precisamos confiar, precisamos acreditar numa verdade. E precisamos de uma vida para ser vivida. Agora entenda, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o único que disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo com isso? Ei, esse caminho que você precisa percorrer sou eu. Essa verdade que você precisa acreditar sou eu. E essa vida que você precisa viver sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade e eu sou mais uma vida. Não. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Ou seja, ele é o único caminho que precisamos percorrer. Ele é a única verdade que precisamos acreditar. E ele é a única vida que precisamos viver. Isso é uma decisão. Isso é uma escolha. Por isso que o tema do devocional hoje é confiar no seu Pai. Confie no seu Pai. Confie em Deus. Isso é uma escolha. Agora, eu separei aqui algumas coisas importantes para que eu e você possamos entender o que acontece quando confiamos no nosso Pai. O que acontece quando eu deposito a minha confiança naquele que é o caminho, a verdade e a vida? O que acontece quando eu pego a minha vida que foi dada por Ele e submeto ao senhorio de Cristo? O que acontece quando a minha vida é entregue completamente a Deus? Primeira coisa, você começa a ter a certeza de um futuro melhor. Quando você confia no seu Pai, quando você confia em Deus, você tem certeza de um futuro melhor. Entenda uma coisa, a realidade que você vive, ela não define o seu futuro. As circunstâncias que você vive não definem o seu futuro. Os sentimentos que de repente brotam em você não definem o seu futuro. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não define o seu futuro. Sabe o que define o seu futuro? Decidir confiar em Deus. Porque quando você faz essa escolha de confiar em Deus, os seus sentimentos mudam, os seus pensamentos mudam, a sua situação muda, a sua forma de viver muda, a sua forma de olhar a vida muda.
E isso sim reflete num futuro que Deus já tem preparado para mim e para você. Então, quando você confia plenamente no seu Pai, em Deus, você tem certeza de um futuro melhor. Aquele versículo que está batendo muito durante essa semana, eu confesso que esse versículo eu já li essa semana passada, várias vezes. Esse versículo veio ao meu encontro várias vezes. E eu vou falar de novo, porque Deus está confirmando. Entenda uma coisa: quando um versículo bíblico começa a aparecer para você com frequência, começa a vir até você com frequência, é confirmação de Deus sobre aquilo que está escrito. E durante a semana passada e já essa semana, esse versículo sempre está voltando. E ele vai voltar hoje de novo. Tenha certeza de um futuro melhor quando você deposita a sua confiança em Deus. Sabe por quê? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Ei, Deus está dizendo para mim e para você, porque sou eu que conheço aquilo que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você. Planos de prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Ei, quando você confia no seu Pai, descansa, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Porque os pensamentos do Senhor são melhores e mais altos do que o nosso. Sabe, queridos, uma das consequências da confiança é a entrega. Uma das consequências da confiança é a entrega. Você começa a entregar a sua vida a Deus. Você começa a entregar todas as esferas da sua vida, a esfera de relacionamento, a esfera do profissional, a esfera dos relacionamentos, a esfera de vida, você começa a entregar isso a Deus. E sabe qual é a consequência da entrega? O descanso. Eu confio, eu entrego e eu descanso. Confiar é uma decisão. Confiar é uma escolha. E nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você: confia. Confia sem reservas. Confia sem preconceitos. Confie plenamente. Porque isso vai gerar em você uma entrega. E essa entrega vai gerar em você um descanso. Descansar é uma consequência daquilo que você entregou. A entrega é a consequência em quem você confiou. Eu acho muito interessante quando os discípulos são confrontados por Jesus. Chegou num determinado momento que Jesus estava pregando, ensinando uma multidão. E num determinado momento ele foi duro com o povo. Ele usou palavras pesadas, porque se fazia necessário naquele momento. Porque o povo estava chegando a Jesus só por aquilo que ele fazia, só pelo pão, só pelo alimento. E Jesus foi duro com eles e disse: vocês estão aqui não por mim, mas por aquilo que eu estou proporcionando. E isso é uma grande verdade. Muitas pessoas querem a bênção, mas poucas pessoas querem o abençoador, ou seja, a fonte da bênção.
Isso é muito triste, porque muitas pessoas estão tentando confiar em Deus e viver uma vida com Deus, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele faz. Entenda uma coisa, fazendo ou não fazendo, Ele é e será eternamente Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ei, se entregue a Deus. Confie em Deus. E não nas bênçãos que Ele tem para você. Jesus Cristo foi duro nas palavras. E o povo começou a dispersar, o povo começou a ir embora. E os discípulos chegaram para Jesus naquele momento e falaram: mestre, o Senhor foi duro em palavras. E Jesus Cristo, de uma forma muito prática, objetiva, falou: e vocês não querem aproveitar aí também? Vocês não querem aproveitar que o povo está indo e vocês o acompanhem? Agora, a resposta de Pedro foi fantástica. A resposta de Pedro foi impactante. Foi uma resposta do Espírito. Ele disse: mestre, para quem? Preste atenção nessa palavra, para quem, não para onde. Para quem? Para quem iremos? Pois só tu tem palavras de vida eterna. Para quem iremos? Pois só tu tem palavras de vida eterna. Ele não disse para onde iremos. Não se trata de lugar, se trata de pessoa. Se trata de pessoa. Deus tem planos para a sua vida. Mas Ele também tem Ele para a sua vida. Ande nos caminhos do Senhor, busque o Senhor, confie no Senhor, por quem Ele é. E não por aquilo que Ele faz. Ele vai fazer, Ele vai te abençoar, Ele ama abençoar os seus filhos. Mas esteja em Deus, com Deus e por Deus. Porque nele existimos, nele nos movemos e nele vivemos. Quando confiamos em Deus, temos certeza de um futuro melhor. Sabe, Abraão, eu acho fantástica a história de Abraão. Eu gosto muito do livro de Gênesis, eu acho ele fantástico. E a história de Abraão é uma história de um homem que tinha uma promessa, tinha uma visão, tinha uma fé inabalável. Ao ponto dele ouvir a voz de Deus dizendo: saia da tua parentela, saia aí desse lugar que você está. E vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Como é que você sai de um lugar sem saber para onde você está indo? Como é que você pega a sua família toda e se submete a uma caminhada sem destino? Isso só é possível pela fé. Isso só é possível pela confiança. Isso só é possível pela entrega. E isso foi tão impactante, tão importante, que o autor aos Hebreus fez questão de relatar isso. Fez questão de deixar registrado na galeria da fé, que é Hebreus 11. Se você ler Hebreus 11 ali, é a galeria dos pais da fé. E olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, ele foi e obedeceu.
Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, os corredeiros da mesma promessa. Confia. Entrega. Se coloque em movimento na direção dessas promessas e tenha certeza de um futuro melhor. Confiar no Pai, confiar em Deus, faz cada um de nós pisarmos na terra prometida. Existe um futuro melhor. Existe um futuro que já existe, já está acontecendo. Porém, queridos, obedeça. Obedeça a Deus. A obediência é extremamente importante a todos aqueles que desejam receber as promessas e viver as promessas. Sabe qual é a velocidade? Sabe qual é a estrada da bênção? É a obediência. Obediência não requer explicações. Obediência não requer respostas. Obediência requer confiança. Eu confio plenamente no meu Senhor e no meu Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu obedeço. Sabe, queridos, tem muitas coisas que acontecem na minha vida que eu não tenho explicação nenhuma. Mas em silêncio, eu obedeço. Em silêncio, eu vivo. Obedeça a Deus. Porque existe um futuro melhor para você. E o futuro já é agora. Não espere ele chegar. Já viva o futuro agora. Nós temos um bom futuro que ele pode ser vivido agora. Já. Já. Sabe, a obediência nos protege. A obediência nos faz acessar as promessas. A obediência nos faz viver o futuro que Deus tem, já preparado. Entenda, queridos, que tudo aquilo que Jesus Cristo precisou fazer para que eu e você pudéssemos viver nesse futuro extraordinário, cheio da graça, do favor e das bênçãos de Deus sobre nós, Jesus Cristo já fez. Ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já subiu aos céus e ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, a obediência é a estrada para esse futuro. Tenha certeza que se você confiar em Deus plenamente, você tem garantia de um futuro melhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: vai passar. Vai passar. Amém? Segunda coisa importante que eu e você precisamos entender quando confiamos no Pai, quando confiamos em Deus. Quando você confia em Deus, você sabe que Ele está presente em todos os processos da sua vida. Quando você confia em Deus, quando você confia no Pai, você tem a certeza, você tem a garantia de que Ele está presente em todos os processos da sua vida. A nossa vida ela é regada de processos. Muitas coisas, a grande maioria delas, não acontecem da noite para o dia. Entenda que tem muitas coisas que a gente ainda não recebeu de Deus, porque não estamos prontos o suficiente para isso. Não estamos maduros o suficiente para isso. Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. E Deus faz parte de todo esse processo, Ele está presente. Quando você confia em Deus, tenha certeza que Ele não está longe de você,
Entenda uma coisa, não tem um segundo na vida que Deus não esteja perto de você. Eu não sei você, mas quando eu creio nisso, isso me enche de paz. Saber que Deus está presente em todos os processos da minha vida. Processos de alegria, processos de dor, processos de conquistas, processos de fracasso, não importa. Deus está presente conosco a todo tempo. A confiança nos garante isso. A confiança no Pai, a confiança em Deus nos faz viver isso. Sabe, eu sei que o que Deus espera de nós é que venhamos a crescer todos os dias. Sabe, queridos, hoje você tem que ser melhor do que ontem. Não leve isso como cobrança, não. Mas entenda que hoje você tem que ser uma mulher de Deus melhor do que ontem. Hoje você tem que ser um homem de Deus melhor do que ontem. Porque você está crescendo, eu estou crescendo a cada dia em Deus. Amanhã, se chegar, se for da vontade de Deus, amanhã chegando, eu preciso ser melhor do que hoje. Eu preciso ser melhor do que hoje, porque eu sei que eu estou crescendo em Deus. A cada situação que eu vivo, a cada coisa que eu passo, eu sei que é um crescimento diante de Deus. Diante de Deus. Agora entenda uma coisa, crescer dói, eu sei que dói. Crescer dói. Mas crescer é necessário. Ser melhor do que antes é necessário. Quando eu falo melhor, é melhor pai, melhor marido, melhor namorado, melhor profissional, melhor homem de Deus, melhor mãe, melhor filha, melhor profissional, melhor mulher de Deus. É nesse sentido que eu falo a palavra melhor. Não com ar de superioridade, não, mas com ar de reconhecimento de que você e eu estamos crescendo para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E Deus está presente nesse processo de crescimento. Deus está presente. Sabe, quando nos entregamos de forma completa, queridos, isso nos faz crescer de uma forma exponencial. Quando confiamos plenamente no Senhor, nós começamos a virar uma fortaleza inabalável, cheia de fé, cheio da graça e cheio do favor de Deus sobre nós. Olha o que Isaías 43, versículo 4 nos diz: visto que você é precioso, visto que você é preciosa à minha vista, porque eu o amo. Sabe por que você é preciosa? Porque você é precioso à vista de Deus? Porque Deus te ama. Deus te ama profundamente. Então deixa Ele fazer parte dos processos da sua vida. Você está crescendo. Eu e você estamos amadurecendo todos os dias. Procure enxergar isso em você. Procure ver se hoje você está um pouco melhor do que ontem. Eu não estou falando de questões materiais, eu não estou falando de recursos, nada disso. Eu estou falando de vida espiritual. Vida espiritual. Então entenda, quando você confia em Deus, você sabe que Ele está presente em todo o seu processo de crescimento. E com certeza Ele está vibrando. Qual é o pai que não ama ver o seu filho crescer? Qual é o pai que não se alegra vendo o seu filho amadurecer? Eu lembro uma vez
Eu estava conversando com meu filho mais velho. E ele começou a conversar comigo de um jeito diferente. Falando palavras diferentes. Tendo raciocínio diferente. Eu fui ouvindo ele falar, e no final eu falei assim para ele: eu louvo a Deus pela sua vida. Por quê, pai? Porque você cresceu. Porque você amadureceu. Um pai ama ver o crescimento e o amadurecimento do seu filho e da sua filha. É isso que ele espera de nós, pessoas melhores a cada dia. Então confie no seu pai e tenha certeza de que ele está presente em todos os processos de crescimento da sua vida. Amém? Terceira coisa, já estamos caminhando para o final do devocional. Quando você confia no Pai, quando você confia no Senhor, você sabe que Ele já te fez um vencedor. Você sabe que Ele já te fez um homem e uma mulher vitoriosa. Você não nasceu por acaso. Você não caiu nesta terra de paraquedas. Você não foi gerado de qualquer jeito, não. Você foi gerado com muito amor. Eu e você fomos criados com muito amor. E Deus não nos fez para perder, Deus não nos fez para fracassar, não. Ele nos fez para vencer todos os dias da nossa vida. Mesmo que aparentemente você perdeu alguma coisa, mesmo que aparentemente você perdeu essa batalha, mas isso não é o seu fim. Isso não é o seu fim. Você nasceu para vencer. E a palavra de Deus diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe, como filhos de Deus, nós somos privilegiados com essa dádiva, que é a vitória em Cristo Jesus. A vitória em Cristo Jesus. De repente ontem não deu certo. De repente ontem não foi um dia legal. De repente ontem você viveu com perdas. Mas isso não anula de que você e eu já somos vencedores em Cristo Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Você nasceu para vencer. Mesmo que aparentemente você sofreu uma derrota. Mas uma derrota em Deus, vivendo em Deus, é uma vitória. A vida tem as suas batalhas. Mas precisamos ser maduros o suficiente para entender que nem sempre venceremos todas as batalhas da vida. Mas isso não significa de que não somos vencedores. A guerra não perdemos. E jamais perderemos, porque, como diz a palavra, o nosso general é Cristo. E quando tudo está nele, por ele, para ele, nós venceremos sempre, todos os dias, todos os dias. Entenda uma coisa, uma das maiores prioridades de Deus para a nossa vida é construir um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha,
baseado na confiança. Sabe, queridos, toda a base de um relacionamento é a confiança. Por isso que dentro de um casamento a prioridade é a confiança, é a fidelidade, é o compromisso. Com Deus não é diferente. Uma das maiores prioridades de Deus para a nossa vida é construir um relacionamento baseado na confiança. Confiança entre pai e filho, confiança entre pai e filha. Eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 em diante. Preste atenção nesse versículo. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos de Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Nós somos filhos por adoção. Nós somos herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Deus tem para nós, um bom futuro. Mas precisamos entender que confiar é uma decisão. Por mais que você tenha assistido esse devocional desde o início, na hora que finalizarmos, que já vamos orar, você vai embora. Você vai seguir sua vida, seguir seus compromissos, como eu vou seguir os meus. Mas se eu não tiver confiança depois que eu sair daqui, nada adiantou. Porque eu entendi nesse devocional de hoje, que a confiança é uma decisão. E quando eu confio, eu tenho certeza de um futuro melhor. Quando eu tenho confiança em Deus, eu tenho certeza da sua presença em todos os processos da minha vida de crescimento. E quando eu confio em Deus, eu já sei que sou mais do que vencedor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Confie no seu Pai. A confiança é fundamental para que possamos conquistar e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Vamos orar na certeza de que confiar em Deus é a melhor decisão da nossa vida. Confiar em Deus é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, entender que tudo mais Ele fará. Confie, entregue e descanse. Eu vou repetir. Confie, entregue e descanse em Deus. Tenha certeza que Deus não perdeu o controle da sua vida. Tenha certeza que Deus te ama profundamente. E o que Ele mais deseja é construir um relacionamento baseado na confiança plena nele. Amém? Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse momento. Obrigado por não desistir de nós, pelo contrário, de nos ajudar a vencermos a cada dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado porque o fato de estarmos aqui vivos, o fato do Senhor nos acordar, é porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai.
Obrigado pela tua palavra de hoje que nos ensinou que é possível ter uma vida melhor, mais leve, mais tranquila, confiando plenamente no Senhor. A confiança não nos ausenta dos problemas, mas nos faz encarar, Senhor, numa perspectiva diferente. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Porque quando confiamos no Senhor, nós temos a certeza de um futuro melhor. Quando confiamos no Senhor, temos a garantia de que o Senhor está presente em todos os momentos, nos fazendo crescer e amadurecer a cada dia. Confie, Deus é bom. E em Ti confiamos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas orientações. Que possamos viver essa palavra dentro de nós e caminhar nessa verdade de que confiar no Senhor é uma decisão. E hoje eu decido confiar plenamente no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por aqueles que estão online comigo agora. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, os sustentando, os guardando, os protegendo. Que eles possam experimentar uma vida plena de confiança total no Senhor, onde eles vão submeter as suas vidas ao senhorio de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam estar cheios de confiança e paz do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Tira deles tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade. Tira, Pai. E que haja somente espaço para a Tua paz, para a Tua presença. Obrigado, Senhor. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam extremamente abençoados como nós fomos aqui. E que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço por este dia. Hoje e sempre. Amém. E amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Seja uma palavra de fé, de esperança. Entenda, confie em Deus. Essa é a melhor decisão da sua vida. Confie plenamente. Entregue-se plenamente a Ele. Amém? Queridos, obrigado.